rituais, pontos que me fez enxergar o luxo de uma forma diferente, porque eu já bebia muito dessa fonte como fonte de inspiração. Mas a partir do momento que tu começa a trabalhar nesse segmento, nesse mercado, tu vê que relacionamento, a conexão que as marcas criam com os clientes é algo que é muito diferenciado. Eu diria que pouquíssimas empresas sabem trabalhar a segmentação do CRM do jeito certo. Pouquíssimas, né? Eu avalio isso muito como consumidor, né? Porque toda vez que eu faço um cadastro, eu faço questão de receber e ler os e-mails que eu recebo, até como uma forma de estudar, né? O que as marcas estão fazendo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marketing with a Twist. Episódio de número 24. Tô aqui com Tatiane de Conto, ela que é Head of Marketing da Melissa lá na Grendene. Vai contar um pouquinho aí da experiência dela, principalmente nesse mercado da moda, que tem muita coisa legal para falar. A gente já estava batendo um papo aqui antes. Eu sou o Mauro Palácios, sou o host do seu podcast. E, Tatiane, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. Começa se apresentando aí, contando para o pessoal quem é você, um pouco da sua trajetória, para que quem ainda não te conhece possa te conhecer. Primeiramente, obrigada a ti e a toda a equipe pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no podcast. Se vocês notaram qualquer comportamento anormal nos indicadores do podcast esse final de semana, eu contribuí porque eu maratonei o Marketing with a Twist, e foi muito legal poder conhecer a história de outros profissionais com diferentes backgrounds, com diferentes opiniões, pontos de vista, pautas. Então, de fato, é uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha jornada, da minha experiência. Eu sou filha da PUC, eu sou formada em administração em Porto Alegre e fiz uma pós também em marketing estratégico na SPM em Porto Alegre. E eu tive a oportunidade de vivenciar praticamente todas as áreas do varejo, né? A minha carreira ela se construiu no varejo, de algumas áreas de forma mais direta e outras de forma mais indireta. Começando pela Renner, eu fui compradora de calçados infantis, depois calçados masculinos, e lá eu tive a experiência de trabalhar na construção de coleções, né? Não na parte de estilo, mas sim na parte comercial. Então, foi onde eu adquiri toda a expertise e know-how de quais as particularidades de cada ponto de venda para receber uma coleção. Então, se tu vai numa loja aqui em São Paulo, não é o mesmo assortment, não é a mesma coleção que tu vai encontrar numa loja do Rio de Janeiro, porque cada loja tem as suas particularidades, né? Então, a gente montava a coleção considerando coleções de marcas de terceiro, mais as coleções de marca própria, e depois, junto com o auxílio do planejamento, da área de planejamento, distribuía para as lojas, levando em conta a quantidade, clima, né? Se a loja era uma loja fria, uma loja quente. E depois a gente ia para a loja, então, para vivenciar também a parte de trade, né? Então, de visual merchandising. Como que a gente ia expor aqueles produtos de uma forma mais atrativa possível, podendo contar uma história no ponto de venda. Porque não basta simplesmente tu expor o produto, né? Tu tem que pensar na jornada do consumidor ali no ponto de venda para que ela seja o mais fluida possível. Saindo da Renner, que, entre parênteses, foi uma baita escola, uma empresa que tem uma cultura muito forte, me ensinou muito a olhar para encantamento e experiência do cliente. Foi ali que eu tive meu primeiro contato com CX, a gente nem chamava de CX na época, né? Mas como tornar a experiência do cliente diferenciada no PDV. Então, foi uma super escola para mim. Saindo da Renner, eu fui para a Grendene, onde eu trabalhei na Melissa como supervisora comercial durante 3 anos. E foi onde eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todo o Brasil. Acho que eu só não conheci o Acre. Mas todos os outros estados eu visitei com times de representantes, conhecendo todos os pontos de venda que na época revendiam Melissa, entendendo o posicionamento deles dentro daquela cidade, né? Se tinha possibilidade de ampliar, de aumentar o share de marca naquela cidade, como profissionalizar mais o ponto de venda, dando todo o suporte de treinamento, todo o suporte de planejamento, de compra, estoque.
Então, era uma visita 100% com olhar comercial, mas também dando todo o suporte que eles precisariam para desenvolvimento da marca na região. Depois de 3 anos, eu sempre tive o sonho de vir morar em São Paulo e eu comecei a buscar alternativas dentro da própria Melissa, né? Como é que eu poderia ir para São Paulo através da marca? Porque a Melissa é uma love brand, né? Existem fãs não só pelo Brasil, mas pelo mundo todo. E quem começa a trabalhar na Melissa também se apaixona. Eu lembro que no primeiro mês que eu estava lá, eu vi aquelas pessoas apaixonadas, enlouquecidas pela marca e brilho no olho mesmo, sabe? E eu não entendia aquele efeito da marca. E depois de 3 meses eu era mais uma daquelas pessoas. E então eu chamei o meu diretor, na época o Paulo Pedó, e eu disse para ele: Paulinho, eu gosto muito da marca, não quero sair da marca, mas eu quero crescer, eu quero uma outra oportunidade. E eu andei olhando algumas operações da Melissa no mundo, né? Na época nós tínhamos a Galeria de Nova York, a Galeria de Londres, e eu gostaria de ter a oportunidade de cuidar da Galeria de Londres, né? Tentar gerar mais resultados, enfim. E aí ele levou um susto na época, ele disse: tá, não, espera, deixa eu pensar sobre isso, né? Não é tu mudar de departamento, tu tá me pedindo para mudar de país. 3 meses depois ele me chamou, então, dizendo: ok, Tati, tu vai, mas se a gente abrir a operação de Tóquio, tu vai para Tóquio. Eu disse: tudo certo. Eu tinha morado em Tóquio já 6 meses na minha adolescência. Eu disse: tá tudo certo, combinado. No dia 16 de março de 2016, eu embarquei para Londres como head da operação, e da operação Grendene UK, né? Porque existia a Galeria Melissa, que era uma operação de posicionamento de marca, mas que tinha venda também. Nós tínhamos toda a parte de varejo, tinha o e-commerce, tinha o marketing internacional dentro dessa operação, além de toda a parte burocrática administrativa da Grendene UK. Então eu fui para lá como head da operação e foi um dos maiores desafios profissionais da minha vida e pessoal também, né? Porque tu muda de país sozinha, tu tem que tocar um negócio numa outra língua que eu não era 100% fluente, eu acabei ficando fluente lá. E com um time bastante diverso, né? Porque por ser uma operação de posicionamento, nós estávamos localizados em Covent Garden, que é uma área super turística. A nossa ideia é que a gente pudesse passar o que efetivamente era a marca para o maior número de pessoas possíveis que visitassem Covent Garden. Então, eu tinha gente da Itália, espanhóis, tinha uma menina que era árabe, chineses, então era um time muito diverso. E esse foi o grande desafio: como é que eu vou fazer com que essas pessoas entendam efetivamente o que é a Melissa, né? Essa loucura que é a Melissa no Brasil, levar para Londres e passar isso para os consumidores, né? Para que efetivamente a gente ganhe share de mercado no Reino Unido e depois expandir para a Europa como um todo. E a gente começou um trabalho de formiguinha. Então, revisão 100% dos processos, revisão do time, quem tinha fit cultural com a empresa, quem tinha fit cultural com a marca, muito treinamento, né? Treinamento não funciona em um dia. Precisa de um calendário, precisa existir consistência em treinamento e um grande objetivo, que era qualquer pessoa que entrasse dentro da Galeria Melissa de Londres deveria sair da galeria sabendo o que era a marca, quais eram os nossos colaboradores, o porquê daquela operação. Depois de 1 ano e meio, a gente conseguiu ver resultados muito expressivos, assim, crescimentos exponenciais, tanto em faturamento, em pares. Então, foi muito desafiador, né? Por uma questão cultural. A gente sabe que o inglês não é aquele povo mais aberto, né? O mais... Tá bem distante do teu calor do latino. Nossa, completamente diferente. Tanto que, às vezes, eu ia fazer visita de mercado, visitar a concorrência em Londres, entrava nas lojas, as pessoas nem te olham, né? Não vem te perguntar: oi, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? Não. É cada um por si. Se tu tiver algum interesse em alguma peça, vem e me pergunta que eu te ajudo. Mas até então, o nosso grande diferencial na época era efetivamente o atendimento, que era receber as pessoas, era explicar o que era a marca, né?
Além de ter todo um suporte da própria cidade. Eu vou te falar o que está rolando de shows, quais são os restaurantes mais bacanas aqui perto. Então, gerar essa experiência no atendimento, além de só falar da marca, né? Como é que eu posso gerar mais valor ao meu atendimento, além de entregar somente o que eu tenho de marca ou produto? Então, foi uma belíssima experiência. Nós tivemos diversos erros, muitos acertos. E no final de 3 anos e meio de Londres, eu resolvi voltar para o Brasil. Saudades de casa, saudades do feijão com arroz, saudades de coisas que só o Brasil te oferece, né? E não tinha oportunidade para voltar pela Melissa. E aí eu comecei a olhar para o mercado aqui e recebi uma proposta de voltar pelo mercado de luxo, que foi uma outra grande escola, porque o luxo ele tem os seus códigos, né? E são códigos muito fortes e muito específicos desse segmento. Então, o código da exclusividade, o que torna uma marca de luxo atraente, né? O ser humano gosta do que não tem. Então, ser exclusiva a um grupo de pessoas, isso torna a marca relevante. O foco 100%, a obsessão por detalhes, né, o quanto o detalhe efetivamente traz o diferencial para a tua marca, e entre outros. E um dos principais pontos que me fez enxergar o luxo de uma forma diferente, porque eu já bebia muito dessa fonte como fonte de inspiração, mas a partir do momento que tu começa a trabalhar nesse segmento, nesse mercado, tu vê que relacionamento, a conexão que as marcas criam com os clientes é algo que é muito diferenciado. Tanto que na pandemia, o mercado de luxo foi um dos primeiros que fechou, né? Começou a pandemia, fechou o mercado de luxo. Ele foi o primeiro a voltar. E isso porque tinha conexões, tinha relacionamentos muito fortes criados. Não é só, e não é saber o nome do teu cliente e a data de aniversário. Porque isso não é conhecer o teu cliente, né? É saber o que ele gosta de usar, o que ele faz nos finais de semana, qual é o lifestyle desse cara. Tanto que existe até um dado da Burberry, que foi pela marca que eu voltei para o Brasil, uma pesquisa que eles fizeram, que atendimentos que são focados em personalização do cliente, a gente tende a vender até 62% a mais do que se for só simplesmente tu entrar na loja, eu vou te vender essa bolsa, eu vou te vender esse casaco, esse trench coat. Então, tu preparar o provador para o teu cliente, marcar um horário com o teu cliente, deixar ali os looks que tu sabe que tem a ver com o lifestyle desse teu cliente e, de repente, colocar um cafezinho descafeinado que tu sabe que ele gosta, ou uma cerveja, ou um pão de queijo. Então, tu consegue gerar, além de mais, né, valor agregado nesse teu atendimento, efetivamente resultados. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que já fiquei bem curioso. Como é que faz o acompanhamento de um CRM tão poderoso assim, no sentido não ferramental, mas de ter esse conhecimento e conseguir ter isso bem documentado? É o próprio vendedor que tem esse skill ou tem processos? Porque, assim, realmente acho que é fantástico, né? E você imagina a aplicabilidade disso para outros setores. Não, e o quanto isso gera de dados, né? Exatamente. É aquela história, em Deus eu confio, para todo o resto, bring me data, né? Me traga dados. Pessoas, correto, tu falou vendedor, processos, e sistema, né? A tecnologia. A tecnologia ela nunca vai ser o fim, ela sempre vai ser o meio. Então, na época, nós tínhamos um CRM bastante parrudo, que inclusive fazia conexão com a performance do vendedor. Então, o vendedor, através de um aplicativo, ele conseguia acessar os dados daquele cliente. Claro, né? Toda a questão ali de LGPD, o cliente que permitia ter acesso a esses dados. E a partir dessa análise ele conseguia ver o que o cliente tinha comprado nos últimos 5 anos, qual é o tamanho que ele usava, a preferência por cor, por modelo, a frequência desse cara dentro de loja, quanto tempo que ele não voltava, se já era a hora de chamar ele para voltar ou não, e os diferentes tipos de abordagem para esse cliente voltar. Então, tem o pós-venda. No pós-venda, tu não fala em transação, né? Porque ele acabou de fazer uma compra. Tu vai ter um pós-venda relacional. Tu vai falar, pô, muito legal te ver aqui, qualquer coisa que tu precisar, me chama, estou à disposição. Ou, e aí, como é que ficou o vestido no evento, né? Que tu comprou para usar, tu gostou, te sentiu à vontade, manda fotos. Então, um pós-venda 100% relacional. Depois de 3 meses,
vem a primeira abordagem focada em transação. Então, chegou uma peça nova que eu acho que é a tua cara. Posso mandar ir para tua casa, ou vem aqui para a gente tomar um café, bater um papo. Então, apesar de ter o foco em transação, tem toda a questão de relacionamento por trás. E essa é a grande sacada do luxo. Relacionamento, a conexão que as marcas conseguem fazer com os clientes, que não que nem eu te falei, não é saber data de aniversário ou o nome da filha da pessoa. É efetivamente saber o que essa pessoa gosta, o lifestyle dessa pessoa, o que vai fazer ela sair de casa para vir para minha loja conversar comigo. Olha que legal. Alguns episódios atrás, a gente estava falando com o Renan Ubeda, que ele é Head Global de Paid Media da Qualtrics. A Qualtrics é uma ferramenta de Customer Experience e a gente, enfim, teve um podcast falando só sobre a experiência do consumidor, só que aí muito mais do ponto de vista tecnológico, né, dos processos. E ele justamente trouxe um exemplo, né, de uma das vezes que ele teve uma experiência de consumidor que para ele foi a melhor que ele já teve, ou uma das melhores, que foi com uma marca do segmento de moda também. Né? Então, realmente é um segmento que tá muito à frente mesmo nesse olhar de CRM do jeito certo, né? Porque hoje em dia o pessoal, quando fala CRM, o pessoal imagina, disparar e-mail marketing, né? E, gente, é um pouquinho mais profundo. Não, e o quanto tu rasga dinheiro fazendo isso, né? Tipo, simplesmente disparar e-mail marketing. Para qual base? O que esse teu cliente ele quer saber? Qual é o nível de engajamento dele com a tua marca? Então, por isso que é tão importante também trabalhar segmentação, né, dentro da base do CRM. Quem é o teu cliente VIP? Quem é o teu cliente, o prospect, que pode virar um VIP, né? Entender essa migração da pirâmide do cliente. Então, o que eu preciso fazer para um cliente que comprou uma vez a minha marca se tornar um cliente VIP? Né? Se tornar um cliente fiel, que engaje, que seja defensor da marca. E aquele cliente que deixou de comprar, o porquê que ele deixou de comprar. Então, isso tudo a gente vê a partir de dados. Né? Então, não é simplesmente disparar um e-mail marketing, porque a partir disso o teu ROI também cai. Né? Tu vai ali disparar para uma base, vamos supor, uma base de 1 milhão. Ok, e-mail marketing é um investimento relativamente baixo, né? Dentro ali dos canais de CRM. Mas o que tu vai ter de retorno disso? Se tu está disparando para uma base que não tem o perfil daquele conteúdo que tu está mandando. Então, é muito importante ter esse olhar para dados, né? Estudar efetivamente o tipo de conteúdo, o tipo de canal que tu vai utilizar para que tu tenha esse retorno em cima desse cliente, né? Para que, de fato, ele volte para a marca, que ele engaje com a marca e que não seja apenas uma compra, né? Que ele não se torne um churn, mas que ele se torne um cliente VIP. Eu diria que pouquíssimas empresas sabem trabalhar a segmentação do CRM do jeito certo. Pouquíssimas, né? Eu avalio isso muito como consumidor, né? Porque toda vez que eu faço um cadastro, eu faço questão de receber e ler os e-mails que eu recebo até como uma forma de estudar, né? O que as marcas estão fazendo. E eu diria que 95% de tudo que eu recebo é muito genérico e muito chato e muito volumoso. Então, a pessoa está lá vendo a métrica dela lá muitas vezes. Olha, a pessoa está lá, um monte de gente está recebendo, não sei quantas aberturas, disparos e etc. Mas a pessoa que está recebendo, ela está de fato se relacionando, aquele conteúdo está conversando com ela, né? Está fazendo sentido, não. Sabe que logo que eu mudei para São Paulo, comecei, né, me inscrever ali, a baixar os aplicativos de entrega. E acho que 1 ano depois de usar muito um dos aplicativos de delivery, eu fiz uma compra e eu recebi um pacote de fraldas. Aqueles presentes que eles mandam eventualmente, sabe? Sim. Um pacote de fraldas. E eu pensei, os caras efetivamente não sabem quem são os clientes deles, porque eu não tenho filhos, nunca comprei nada relativo à criança, à bebê, e os caras me mandam um pacote de fralda, sendo que eles poderiam estar dando esse mimo para uma cliente que se relacione com esse tipo de produto, que tem essa conexão com esse tipo de público. Então, de novo, o quanto tu gasta de dinheiro por não conhecer o teu cliente. Parece até uma preguiça de fazer uma segmentação decente, né? Porque provavelmente eles colocaram lá, mulher nessa faixa etária tem chance de ser mãe, então vamos disparar para todas as mulheres nessa faixa etária. Toma de fralda. E, pô, né?
eu diria que eles têm dados, né? Como varejo, eles têm dados para saber quem consome produtos maternos ali. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas podiam ter feito. E tem um outro ponto que tu trouxe anteriormente, que é a questão do próprio vendedor, né? Porque, enfim, tu tem sistema, mas metade do trabalho tá na mão ali do vendedor. Sim. E eu sempre falo, é no ponto de venda que a mágica acontece, né? Não adianta nós termos as estratégias mais bem elaboradas, o planejamento mais redondo possível, se o vendedor lá na ponta não estiver treinado o suficiente para repassar essa estratégia, para repassar essa magia da marca. E a captação desses dados fica muito na mão do vendedor também. Então, o quanto ele está treinado e apto a coletar dados corretos e completos. Sim. Né? Porque outra forma de tu ver o teu dinheiro indo pelo ralo. E-mail errado, e-mail cadastrado errado, celular cadastrado errado. Porque quando tu vai disparar as mensagens, tu dispara as mensagens. Agora, se ela chega ao destino, são outros 500. Só que até aí tu já fez o investimento. Né? Então, a importância do time de vendas ter essa consciência também de como captar esse cadastro. Ele precisa ser correto e completo, porque senão, de novo, o teu ROI ele vai ser abaixo do esperado. Não, com certeza, com certeza. E aí, depois me conta daí sua volta. Depois de Burberry, eu abri minha empresa ali de 2020 até 2022, focada 100% em CX, treinamento, jornada do consumidor no PDV, tanto PDV como online. E em 2022 eu voltei para a Melissa. E foi muito legal voltar, o sentimento de voltar para casa, sabe? Era uma marca que eu tinha um carinho enorme. Todo o storytelling da marca sempre me fascinou muito, e voltar nessa posição, podendo, né, olhar para o canal de franquias, mais de 400 lojas, e pensar estratégias em como eu vou encantar o meu cliente, né, engajar o meu cliente, levar fluxo para a loja, encantar o meu franqueado também, que é um outro cliente, né? Fez brilhar efetivamente meus olhos, assim, ainda mais com um time grande que a gente tem e time de criativos, né? Porque o meu time ele é dividido em trade, marketing e design. Então, é como se fosse o ecossistema de uma agência, né? A gente tem ali o pessoal que cuida da parte mais estratégica e quem dá vida a isso através da parte estética. E tá sendo muito, muito legal, porque trabalhar com rede é um grande desafio, né? Como é que eu vou fazer com que a estratégia que a gente pensou lá no escritório chegue efetivamente redonda e 100% da forma que a gente criou na ponta? Então, claro, a gente conta com tecnologia, porque senão não seria possível garantir essa execução. A gente conta com um time de consultores nos ajudando na ponta a verificar se isso está sendo efetivamente aplicado ou não. E toda a parte ali de criação, né? O que a gente pode fazer para tornar um Dia das Mães mais atrativo? Porque a gente fala que Melissa não tem concorrente, né? É calçado, mas é um calçado que foge completamente do segmento normal de calçados. É uma outra categoria. Melissa, exato, né? Existe calçados e existe Melissa. Então, é muito divertido poder trabalhar com uma marca assim, né? O céu é o limite para criar. Então, tá sendo muito interessante, e o nosso foco é sempre colocar o cliente no centro. Eu falo muito pro meu time, né? Especialmente ali, o trade tá muito no mercado, mas o time de designs, galera, vocês precisam ir pro ponto de venda, porque o PPT, o Photoshop aceita tudo. Mas a gente só vai entender o que funciona se a gente estiver no ponto de venda, conversando com os vendedores, conversando com franqueados, entendendo com os clientes se faz sentido o que a gente está fazendo ou não, né? Porque no PPT fica tudo lindo, maravilhoso. Na hora que aplica e no dia a dia, se funciona ou não, são outros 500. E me fala um pouco da Melissa, do ponto de vista de construção de marca, que eu acho que é uma construção muito bem feita, né? Que foi feita ao longo desses anos para se tornar essa referência que é hoje, quase como... Não dá nem para falar que é um sinônimo de categoria, ela é uma categoria, né? Assim como a gente estava dizendo, né? Outra coisa.
E acho que tem aquela coisa também do sensorial, do cheirinho da Melissa, né? Que acho que é um negócio que é muito, muito único também, né? Muito, muito branded, né? Como é que você vê isso, esse sucesso ao longo dos anos aí? Eu fiz um curso na Disney em 2022 em Orlando, né? E a gente visitou as principais marcas que colocavam o cliente no centro, que tinham como foco a experiência. E uma das principais empresas que a gente visitou e estudou muito foi propriamente a Disney. E a gente percebeu, né? Eles falaram que os principais pontos, o que faz a magia da Disney acontecer são processos. Processos muito bem definidos e treinamento de pessoas. É a fórmula mágica da Disney. E aí, trazendo isso para o universo de Melissa, eu vejo isso também muito... desde 1979, né? Que a gente tá falando de uma marca aí de longa data, com processos muito bem definidos. Claro que tem revisitação desses processos ano após ano. E pessoas muito engajadas a fazer isso acontecer, né? Ao longo desse tempo, a gente conseguiu adquirir grandes assets que tu sente o cheiro, cheirinho de tutti-frutti. Isso é Melissa. Para quantas pessoas, né? Tu fala de Melissa, nossa, minha infância. É uma marca que remete à infância, é uma marca que tem um apelo emocional muito forte. E isso é fruto de estudo, de pesquisa, de olhar para o mercado, de colocar o consumidor no centro, escutar o consumidor, o que faz sentido, o que não faz, as próprias collabs, né? De que forma que eu posso crescer, ganhar mais alcance. Então, collabs internacionais. A Melissa é uma marca global. Sim. Então, processos, treinamento, muito estudo, mas principalmente escutar o consumidor. Muito bom. Você sabe que o primeiro calçado da minha filha, fora os sapatinhos de bem nenenzinho, assim, foi uma Melissinha. Melissinha, pitouca. Assim. É muito fofo, né? Muito bonitinho. Eu que não tenho filhos, né? Porque eu trabalhava em Londres, o meu escritório ficava dentro do estoque. Eu passava pelo estoque de mini Melissa e disse, gente, acho que eu vou comprar só pra guardar de tão fofo que é. Tinha uma época, era aquela série dos Campana, né? Sim, os Campanas, super collab. Era linda. Eu lembro até hoje, você vê como é que marca, né? Minha filha já tá com quase 8 anos já, e eu lembro disso com bastante clareza. Eu lembro até na loja que eu comprei, numa loja lá em Búzios. Muito bom. E me fala um pouco agora desse setor de varejo de moda, né? Quais são os maiores desafios desse setor aí na sua visão? Sem sombra de dúvidas, atendimento. E, de novo, atendimento totalmente relacionado à experiência, né? A gente vem falando tanto sobre jornada do cliente, o quanto que é importante a gente gerar um diferencial para esse consumidor. E a gente vê muitas marcas que ainda não estão fazendo nem o básico, né? E o que é o básico? É receber minimamente o cliente bem dentro da tua loja. Esses dias, eu gosto muito de rodar mercado, né? Ir para shopping, ver concorrência, entrar nas lojas, ver o que as lojas estão praticando em termos de treinamento, de atendimento, de campanhas. Eu estava no shopping, eu nem vou lembrar o nome do shopping, mas eu lembro que eu passei na frente de uma loja, era uma loja de produtos esportivos. E tinha uns 3, 4 consumidores dentro dessa loja. E tinha o gerente, dava para ver que era o gerente, acho que até alguém chamou ele, algum dos vendedores chamou ele. E esse cara estava na frente do espelho arrumando o cabelo, enquanto a loja tinha cliente dentro. Então, isso é não fazer o básico, sabe? O teu cliente, que é o cara que tem o poder de contratar e demitir qualquer pessoa da tua empresa, que é quem injeta dinheiro na tua empresa, tu não dá valor para ele, tu não recebe ele da melhor forma possível, então tu tá lá para quê, sabe? Então eu acho que uma grande oportunidade que a gente tem como varejo é ter esse incremento no atendimento, é ter esse incremento em fazer o básico, que em muitas marcas ainda não é feito, mas de efetivamente colocar o cliente no centro. Escutar quais são as demandas e, a partir do momento que tu conhece esse cliente, conseguir antecipar as demandas desse cliente. Porque aí tu surpreende o cara, né? Tem até um estudo, uma pesquisa da McKinsey que fala que
71% dos consumidores, os consumidores ativos agora, eles chamaram de consumidores modernos, eles esperam ser surpreendidos pelas marcas. E 76% se diz totalmente frustrado porque isso não acontece com as marcas com as quais eles se relacionam. Então, tu olha, é o oceano azul, né? Um oceano de possibilidades para as marcas poderem trabalhar, se colocarem, se utilizarem dessa estratégia do customer centric, do cliente no centro. E como é que a gente faz, que acho que talvez é o desafio dentro desse desafio, né? Com que os colaboradores eles entendam esses processos e de fato executem, né? Você deu o exemplo do cara que estava lá se penteando enquanto o consumidor estava lá, né? Com uma rede tão extensa de lojas ali no Brasil, no mundo, eu ia falar no Brasil inteiro não, mas né, espalhadas pelo mundo ali, para garantir que as pessoas... É a contratação de boas lideranças para a gestão local, ou é o engajamento? Como é que você vê isso? 100% pessoas, né? A começar pela contratação. Tem que ter fit cultural. O varejo, ele serve como o primeiro emprego de muitas pessoas. Sim. E aí a pessoa ali está se experimentando ainda, ver se gosta, se não gosta, mas a importância de quem está contratando ter esse olhar, se a pessoa tem fit cultural ou não, vai te falar se o teu turnover vai ser alto ou não. E a partir do momento que tu tem um turnover alto, tu começa a perder muita referência dentro da tua loja, né? Porque a pessoa entra, fica 3 meses e sai. Aí todo um processo que tinha sido construído tem que ser passado por uma outra pessoa, treinar outra pessoa. Então, tu perde o pace da operação. Tem até uma frase do Simon Sinek que ele fala: 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se tu não entender de pessoas, tu não entende de negócios. Então é isso. Para mim, como profissional, as pessoas são o maior patrimônio de qualquer empresa. Tu precisa entender de pessoas para contratar as pessoas certas para o teu negócio e tu precisa entender de pessoas para manter essas pessoas no teu negócio. E aí, claro, depois toda a estratégia de treinamento e retenção delas, né? E, claro, a gente não pode ser hipócrita e não falar de pacotes de benefícios, salário, que sejam efetivamente atrativos. E como é que eu posso fazer com que esse colaborador gere a experiência que eu espero que ele gere? É gerando experiência para ele. O teu colaborador, ele não vai gerar experiência para o teu cliente final se ele não tiver vivenciado isso, se ele não souber o que a empresa espera dele. Então, é legal, eventualmente, tu fazer alguma corrida de vendas e ter como premiação um jantar num restaurante bacana, para ele entender do que a gente está falando de um bom atendimento, né? Ou até uma visita numa loja de luxo. Não precisa comprar, mas vai lá, visita, vivencia a jornada do luxo, entende quais são as etapas desse atendimento. Tu começa a subir tua régua. Vamos voltar um pouquinho aqui Você tinha falado um pouco do mercado também de luxo, né? Que tem alguns códigos, né? E principalmente nessa linha do relacionamento, de fazer o consumidor se sentir exclusivo. Como é que a gente traz isso para outros setores? Quando a gente fala do luxo como inspiração, todo mundo pensa, mas eu não vou ter esse budget para investir. Não, exatamente. O pessoal já deve estar falando, né? Como é que eu vou relacionar, você que está assistindo aí, né? Como é que eu vou relacionar luxo com minha marca, que é uma marca, às vezes, popular, ou uma marca, ou no B2B, né? Que a gente está falando uma coisa mais corporativa entre aspas, porque todo mundo que a gente recebeu de B2B, se você ver os últimos 2 episódios aqui também, você vai ver que vai muito além do corporativo, né? O B2B. Não. Mas como é que a gente consegue se apropriar, né, desses códigos? Eu gostei do termo que você usou, códigos. Códigos do mercado de luxo. Claro que, se tu tiver uma verba no teu orçamento anual para investir nesse cliente quando ele for na tua operação, é muito legal, que ele vai se sentir especial, que era o que a gente fazia na Burberry, por exemplo. Nós tínhamos alguns clientes que a gente sabia que eles gostavam de Blue Label, e aí tinha a garrafa de Blue Label dentro da operação, esperando para o cliente quando ele fosse fazer compras. E aí preparava toda a sala com o Blue Label dele, com todos as peças que a gente entendia que ele ia gostar, enfim, investia tempo nesse consumidor.
Mas tu não precisa ter, se tu não tiver verba, tu não precisa deixar de trabalhar os mercados de luxo, trabalhar os códigos do mercado de luxo na tua operação. Por exemplo, o mercado de luxo, quando vai apresentar uma bolsa, eles colocam luvas para pegar na bolsa. Porque só o fato de pegar a bolsa com luva, tu já eleva a percepção do teu cliente a outro patamar. O cliente já entende que aquela peça é uma joia, né? E justifica o valor que é cobrado por aquela bolsa. Então, por que não? Por exemplo, eu tenho uma loja que atende público CD. Não é porque eu atendo público CD que eu não posso ter esse tratamento para o meu consumidor. Aliás, eu devo ter esse tratamento para o meu consumidor. Então, ao invés de trazer uma peça do estoque de qualquer forma, segurando na mão, com o braço para baixo... Toma aí, dá uma... toma aí. Por que eu não trago ele elevado, né? Carregando o produto como se fosse uma joia? Porque isso gera percepção de valor para quem está vendo. Né? Um casaco. Por que tu não carrega um casaco como se fosse uma joia? Então precisa ter budget para investir. Se tiver, melhor, lógico. Teu cliente vai se sentir, vai trazer essa questão da personalização, da hiperpersonalização, que inclusive é um outro indicador que McKinsey falou que em 2025 o consumidor estará exigindo uma hiperpersonalização. A questão do próprio CRM. Quem não tem sistema, vai para um Excel. Né? Dá para fazer, gera mais trabalho, mas faz no Excel ali a lista dos teus consumidores, o que ele comprou, o que ele gosta, anota. Não é por falta de sistema que tu não vai deixar de entregar uma personalização. E relacionamento, né? Não vai chamar só teu cliente quando tu precisa bater tua meta no final do mês. Mantenha esse relacionamento com ele. Claro, tem pessoas que não gostam, e aí ele já deixa claro, não quero dar meus dados, não quero ter esse relacionamento com a marca, mas tem pessoas que fazem questão. E aí, como é que eu posso fazer para conseguir captar mais cadastros? Fala que a pessoa vai ter acesso à promoção antes, acesso às campanhas antes, os eventos da loja, benefícios que a marca possa oferecer para, de fato, trazer esse consumidor para perto para engajar mais e trazer para perto da marca. Muito bom, muito bom. E se você está curtindo esse bate-papo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar sua curtidinha, seu coraçãozinho, joinha, independentemente de qual canal você esteja aqui nos escutando. Me conta agora um case de sucesso, alguma ação que você fez ao longo aí da sua carreira que te marcou, que foi muito bacana, assim, inesquecível. Seja pelo resultado gerado ou até pela jornada, né, o processo, mas alguma coisa que foi muito bacana. Eu vou te falar, não foi um case de sucesso, foi uma gestão de crise, mas que virou um case de sucesso. Olha só. Foi lá em Londres, na operação de Londres da Melissa. Nós fazíamos compras, né? A fábrica da Melissa é em Fortaleza, no Nordeste, aqui, Fortaleza e Sobral. E nós fazíamos compras no Brasil, do Brasil para levar para Londres 2 vezes ao ano. E numa dessas compras, ao invés de digitar, eu não vou lembrar exatamente os números, mas ao invés de digitar 2.000 pares, foram digitados 20.000 pares. E a gente só se deu conta disso quando a transportadora bateu lá na porta, amanhã tô te entregando tal volume. Aí eu disse, meu Deus do céu, onde é que eu vou colocar essa quantidade desses pares? Não tem nem espaço aqui para colocar. E aí foi quando a gente percebeu que tinha ocorrido erro de digitação e que, enfim, a gente comprou muito a mais do que a gente precisava. E isso tem uma série de impactos, né? A questão física não tinha Sim, lugar. A minha cobertura de estoque, então, eu tinha um planejamento para atender determinados meses com tantas quantidades de pares e fora todo o investimento que eu estava fazendo. Aí, noites em claro, pensando, bom, é agora que eles me mandam de volta para o Brasil, né? Preciso pensar numa solução. Reuni o time e a gente sempre teve muita vontade de testar outros mercados em Londres, outros bairros em Londres, porque Covent Garden era um lugar extremamente turístico, né? Então, não necessariamente nós tínhamos britânicos visitando a operação, mas tinha gente do mundo inteiro, que era muito legal também.
mas nós queríamos saber o comportamento do britânico com a marca, o quanto que a gente conseguiria penetrar no mercado britânico efetivamente com ingleses, né? E não com turistas. E aí nós tinha uma operação chamada Box Park em Shoreditch, que era um bairro um pouquinho mais para o norte, assim, mais descolado. Era uma operação feita de containers, então cada container era uma marca e a gente resolveu ir para lá. Era verão, foi um teste, uma pop-up store, 3 meses de operação e deu muito certo, porque a gente conseguiu entender a relação do britânico com a marca, se ele conhecia, se ele não conhecia, se tinha aderência no dia a dia dele. Conseguimos escoar esse estoque, além de marcar presença num outro bairro. Então, de certa forma, aumentar o alcance da marca, disseminar mais a marca. Então, eu falo que é gestão de crise porque, gente, era uma quantidade muito maior do que a gente tinha capacidade de absorver. E não tinha, né, as chances de mandar para outro lugar. A gente tinha que resolver aquele BO. Então, reunimos o time, qual a melhor alternativa, e foi uma gestão de crise muito bem sucedida, onde a gente enxergamos outras oportunidades através desse problema, né? Olha que legal. Eu ia te fazer uma pergunta agora de também um grande perrengue aí que você passou, mas eu imagino que você já tenha contado aqui junto, né? Normalmente eu sempre faço um case de sucesso e um perrengão aí que você passou, mas no seu caso você já trouxe os dois juntos. Você tem alguma outra história legal? Seja um outro perrengue ou um outro caso de sucesso aí que te vem em mente, que foi muito legal também. Eu adorei essa história. Foi mais relacionado com pessoas. Eu te falei que nessa experiência de Londres eu tinha, né, pessoas da Europa inteira, brasileiros também, mas mais da Europa, e tinha uma menina árabe que ela entrou para trabalhar conosco, acho que ela ficou 6 meses, 7 meses. E um dia, o staff room, que era onde o pessoal almoçava, onde o pessoal, durante o seu break, fazia o seu descanso, eu entrei no staff room e ela estava ajoelhada no tapetinho, rezando para lá, na direção de Meca, né? E foi um choque, assim, porque eu até então não tinha vivenciado isso. E aí eu comecei a perceber, tipo, nossa, como é legal estar aqui e poder vivenciar esse tipo de situação, essa troca com pessoas com culturas e backgrounds completamente diferentes, crenças completamente diferentes, a gente trabalhando para uma mesma empresa, sabe? Então, o quanto todo mundo convivendo harmoniosamente. Todo mundo convivendo, de forma respeitosa. Exato. Assim, eu fiquei, no primeiro momento, assustada, né? Porque eu não esperava ver uma pessoa ajoelhada no meio da cozinha. E depois eu fui entender que, enfim, era o momento dela, ela estava fazendo a reza dela, e aí até a gente fechou a porta para ninguém mais entrar e deixar ela lá no momento dela, porque, enfim, é um momento sagrado, sim, né, para ela. E até as outras culturas, né, a forma como as pessoas se relacionavam entre si, e o quanto isso trouxe também de oportunidades para o negócio, no sentido de entrava um chinês, eu tinha uma pessoa que falava chinês para receber esse cara, e para oferecer a melhor experiência possível para ele entender o que era a marca, o que era aquele espaço. Entrava um italiano, tinha uma pessoa falando italiano para receber aquele cliente. Então, foi muito gratificante poder vivenciar tudo isso como experiência de marca, o quanto que é importante tu ter essa diversidade, né, numa operação internacional, e poder efetivamente gerar mais... dar mais alcance à marca, né? Dar mais grandiosidade à marca, levando ela, em qualquer que seja a língua, mas para as outras culturas. A gente recebeu aqui no podcast também o Bruno Cosentino, foi um episódio muito bacana, que ele é o VP Global de Marketing da Ambev, e você imagina um cara que já viajou o mundo inteiro, e foi um episódio muito legal também, porque ele contou um pouco dessas diferenças culturais, né? De uma operação na África, uma operação na Ásia, uma operação na América do Norte, América do Sul. Dentro de América do Sul você tem também culturas muito diferentes, né? Você tem lá uma cultura andina que é completamente diferente da cultura do Brasil, né? E foi muito legal também. Fica aí a dica também, se você se interessa por esse assunto, também assistir esse episódio, né? E dentro dessas diferenças culturais aí, teve mais alguma coisa que te marcou, até
acho que você já falou bastante, né, dessas diferenças culturais, até religiosas, mas principalmente dos hábitos do consumidor, né? Porque você falou bastante sobre as diferenças do ponto de vista da equipe, né? Mas o consumidor, né? Tinha gente do mundo inteiro, você falou, né? Por ser um lugar turístico. Porque uma coisa que me chamou a atenção quando você falou lá do britânico, por exemplo, que eles são bem mais frios, né? Na hora de o vendedor mais fechados, ele não aborda, né? E aí e o consumidor britânico, pegando o britânico aqui como exemplo, né? Ele gosta de ser abordado ou ele também se sente desconfortável quando ele é abordado? Então, era Isso engraçado. é uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Ou não, fala assim, pô, que legal, tô me dando uma atenção que nunca deram, né? Teve as duas situações, né? Mas algumas vezes, a nossa meta era nenhum cliente sai da operação sem saber o que é a marca, o que é essa operação. Então, o time era muito engajado em fazer esse approach, claro que de uma forma muito suave para não assustar as pessoas, mas tinha gente que a gente começava a conversar e não. Quero saber. I don't wanna talk, sabe? Just browsing, né? Tô só olhando. Então, e aí, claro, a gente não vai obrigar a pessoa, claro. Mas muitos outros, e aí até feedbacks em cima disso, e a gente acabou virando referência na King Street, que era a nossa rua, pelo atendimento, ficavam surpresos de ter aquele atendimento. Nossa, a pessoa me explicou absolutamente tudo sobre a marca, me levou, nós tínhamos uma sala no andar de baixo da loja, nós tínhamos uma sala de exposição, que inclusive é um dos pilares da marca, né, da Melissa, moda, arte, design. Então nós tínhamos uma sala de exposição onde nós convidávamos artistas locais para expor os seus trabalhos, ou até artistas internacionais, quando tinha alguma collab relacionada no período. Então a gente levava o consumidor lá embaixo, explicava, às vezes tinha uma piscina de bolinhas, e aí a galera se divertia, a gente ficava cuidando pelas câmeras, tinha gente que ficava de calcinha e sutiã e nadava na piscina, colocava cachorro, bom, dava de tudo. E virou um ponto de entretenimento em Covent Garden, não só por essa questão do atendimento ser diferenciada, mas por, de fato, ser uma loja extremamente diferente do que existia lá na época, né? Então, sim, nós tínhamos os nossos casos de sucesso com muitos feedbacks positivos, mas muitos clientes que não queriam conversar, que não queriam saber sobre a marca, eles só queriam estar lá, andar pela loja, conhecer a loja, que de fato ela era muito diferente, e para eles estava bom. E a gente respeitava o espaço deles, né? Nós não queríamos ser os chatos do varejo também, tentando empurrar qualquer tipo de informação ou produto. E essa loja ainda existe lá? Não, Covent Garden fechou. E aí agora a gente está atuando de forma mais global, né? Não com um ponto fixo da operação. Legal. E me fala uma coisa, aqui eu sempre pergunto isso para todo mundo. Diferenciação deveria ser uma das principais funções do marketing, conseguir fazer uma marca se diferenciar da outra, pensando em vencer a concorrência, seja uma diferenciação por preço ou por atendimento. Que dica que você dá para o pessoal, e acho que dentro do mercado que você atua, né? Deve ter muitas boas dicas aí, além de tudo que você já trouxe aqui, mas para se diferenciar da concorrência, né? Imagina uma pessoa está assistindo aqui, tem uma pequena marca e quer saber como que ela pode ir além, né? Quando ela se relaciona com o consumidor, para fazer essa marca entrar no coração das pessoas. Eu acho que quando a gente fala em preço para diferenciação, a gente entra muito no oceano vermelho. Exatamente. Né? Então, eu não colocaria o preço como diferenciação, porque de repente está entregando preço, mas não entrega qualidade. Né? E aí aquele produto vai durar um mês. Em preço amanhã você vem alguém cobrando ainda menos. Exato. Né? Aí você faz o quê? Não, tu banaliza demais o mercado, né? Não colocaria o preço como uma vantagem, como diferencial. Eu gosto muito, e isso pode até parecer, né, um pouco distante, mas a questão do propósito. Por que tua marca existe? Né? De novo, Simon Sinek, que é um cara que eu sou muito fã, escritor americano. Adoro. Ele fala o Golden Circle, quando ele apresenta o Golden Circle, é exatamente sobre isso.
o que a tua marca oferece? Ela vem suprir a demanda do quê? Então, é ter o propósito da tua marca muito claro. E a partir disso, tu começa a trabalhar as outras estratégias de diferenciação. A forma como tu atende, um colaborador muito bem treinado, a forma como tu constrói a tua loja no sentido de visual merchandising. Visual merchandising, se muito bem trabalhado, é mais uma estratégia, é mais uma ferramenta de vendas, né? Ele te ajuda a vender. Próprio marketing de influência. Mas eu não tenho budget para investir em grandes influenciadoras. Tem muitas nano-influenciadoras, que é um budget que não é alto e consegue gerar resultado, né? Porque os big names, as grandes influenciadoras, elas servem para te gerar awareness. Mas se tu quer gerar conversão, vem para as influenciadoras pequenas, vem para as influenciadoras que efetivamente conversam com a tua marca, né? E que fazem daquilo uma comunicação genuína. Porque tem muita gente que vende produto, mas que depois que parou de apresentar o produto, coloca o produto de lado e nunca mais vai usar. Sim. Então não é uma entrega genuína e o consumidor percebe isso, né? Então te cerca de pessoas que gostem da tua marca, que vão falar bem da tua marca e que tenha essa relação genuína com a tua marca. E isso também vai fazer com que o consumidor acabe se relacionando mais e melhor com a tua operação. Você sabe que essa dos influenciadores é muito bacana, porque a gente atua muito com influenciadores aqui na agência, né? E a gente percebe a mesma coisa. Quando a gente está falando de uma coisa de awareness, a gente está falando dos grandões, né? Mas quando você vai para o micro, nano influenciador, é onde está a conversão muitas vezes. E em vários casos, eles não são necessariamente baratos, mas eles podem ser até gratuitos, entre aspas, né? No sentido de que tem muito influenciador que topa, às vezes, fazer uma divulgação só por estar recebendo um produto, né? Você está... ainda mais se você tem uma marca legal, uma love brand, né? A gente hoje gerencia aí as redes sociais e campanhas da Smoking no Brasil, que é a maior empresa de seda para enrolar fumo, né, do mundo. E a gente faz ações muito fortes aí com influenciadores. E tem muito influenciador que a gente faz que o cara ele topa, né? Não, eu topo, quero me relacionar com essa marca. Só dele estar se relacionando com aquela marca, receber um kit, o cara já está super à disposição e vai vestir aquela camisa. E aí você vê, né, a relação... Quando a marca ela conseguiu atingir um patamar, e acho que a Melissa tem muito disso, né? De que as pessoas têm tanto amor por aquela marca, né? As pessoas que são do meio, que entendem o valor que aquela marca gera, que elas muitas vezes topam entrar na parceria mesmo. Vamos aí, eu quero estar junto, né, da marca. Claro, é uma relação genuína. E a relação genuína. Quem está vendo do outro lado, o consumidor na ponta, fala assim, nossa, eu consigo sentir que a pessoa está ali de fato feliz se relacionando com aquela marca, né? Às vezes você vai para um influenciador grandão, né? Às vezes a pessoa tá lá, eu já vi muito disso, né? O que a gente vê já vira uma coisa meio merchan, você vê que a pessoa nem usa aquele produto, né? Tá ali só pela grana que vai ganhar no final. Pra mim o clássico muitas vezes é o shampoo, né? Você pega aquela influenciadora que sabe que ela gastou 10 mil reais no salão de beleza para fazer o cabelo. Não, mas eu uso esse shampoo aqui. Exato. O mesmo que você pode usar, né? E por mais que seja um clichê, até hoje a gente vê muito disso, né? Uma desconexão. E às vezes é um influenciador que cobrou uma fortuna, uma celebridade que não gera você vai gerar um awareness, lógico, você está ali divulgando a marca para uma base muito grande, mas ele não vai gerar aquele relacionamento, né? Não vai aquela genuinidade, palavra difícil, com a marca, né? E sabe que a minha sensação é que as pessoas tendem a olhar muito para número de seguidores, que é um indicador, mas na minha opinião é um indicador de ego. Não, total. Né? E não olham para outros. Então, de repente, tu tem uma influenciadora ali que tem... Uma nano-influenciadora que tem, sei lá, 9 mil, 10 mil seguidores. Só que o engajamento dela é tão alto, as chances dessa guria te entregar um resultado efetivamente muito maior do que uma grande influencer é maior.
né? Então, não se apegar a número de influenciadores. O número de influenciadores, é bacana tu entrar na página de uma pessoa que tem 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, mas o quanto isso gera de resultado? Sim. O quanto isso tem de engajamento? E acho que tem uma coisa muito interessante, quando a gente fala dos influenciadores menores, né, em geral eles são mais nichados também, né? Falando do grandão é uma coisa de mídia de massa, né? Quando a gente está comparando, sei lá, TV com uma mídia digital segmentada. Então você vai estar falando com um monte de gente que às vezes não tem nada a ver com a sua marca. Vamos supor, sua marca é uma marca feminina, né? E aí eu tô falando com um influenciador que fala com homens e mulheres e tem um público às vezes até mais feminino, mas que daqueles 10 milhões de seguidores que aquela celebridade tem, metade daquilo lá é completamente fora do seu público e da outra metade também muita gente vai estar fora. E quando você vai ver, você está pagando uma audiência enorme, mas de fato quem te interessa ali, a fatia que te interessa daquilo lá. É o famoso tiro de canhão, né? Que às vezes é legal, é importante para a marca dar esse tiro de canhão para alguma ação específica, algum lançamento específico, mas se tu quer avaliar retorno, resultado, sim, não é o tiro de canhão que vai te gerar isso. Porque pensando em influenciadoras que funcionam em São Paulo ou no interior de São Paulo não vão funcionar em Caxias do Sul. Né? É outro tipo de influencer então, que o público engaja. Então, entender as particularidades também de cada região, trabalhar com esse olhar de personalização para cada região também é fundamental para tu ter um resultado mais consistente. Trazendo aqui agora, mudando um pouco aqui a pauta para uma pauta mais da gestão, né? Liderança. Você como uma pessoa que está aí há muito tempo nesse universo, já certamente liderou dezenas de profissionais aí. Na sua visão, o que você acha que uma pessoa que quer trabalhar com marketing, né? Hoje tem muito estudante de marketing que ouve a gente, ou alguém em começo de carreira quer crescer nessa jornada do marketing como carreira. O que você acha que precisa ter para ser um bom profissional de marketing? Que skills, que tipo de comportamento? Quando você vai contratar alguém para o seu time, o que você prioriza? Valores? Que dica que você dá, pessoal? Tem uma pergunta que eu sempre faço nas minhas entrevistas, que é: de que fonte tu bebe para te inspirar? Eu acho que essa parte de conhecimento, de buscar conhecimento, ser inconformado, né? De vivenciar coisas que gosta, que não gosta, se permitir viver experiências diferentes, isso faz todo sentido na formação desse profissional, porque ele vai ter um olhar mais abrangente do mercado como um todo, um olhar mais abrangente no comportamento das pessoas. É aquilo que eu falei antes, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se tu não entende de pessoas, tu não entende de negócios. Então, o estudo, essa busca constante por atualização, viver experiências diferentes, tanto do que gosta como o que não gosta, para conseguir ter esse olhar 360 do mercado, né? Porque não necessariamente o que tu vai criar, tu tem que gostar. Tu tem que criar para aquele público que tu foi contratado para criar, né? Então, não necessariamente é o que tu gosta. Então, se permitir vivenciar experiências diferentes, bom senso. Eu acho que o marqueteiro, às vezes, não tem uma fama tão boa, né? E ter bom senso nessa profissão faz todo o sentido. Parece o básico, mas não é, né? Gente, é o básico, mas as pessoas não estão fazendo o básico. Vou te dar até um exemplo do que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né, em função das enchentes. Uma das principais e primeiras ações que nós tomamos foi parar o CRM para o Rio Grande do Sul. Isso é bom senso, né? A gente está numa situação de calamidade, pessoas perdendo famílias, casas, uma situação extremamente triste. E aí tem uma marca lá bombardeando aquela pessoa, venha conhecer a novidade, venha visitar a loja, a coleção. Não faz sentido. Então, o bom senso na nossa cadeira é fundamental. Tu ter esse olhar do todo e poder agir pensando exatamente como que isso vai impactar o momento de determinada região, determinada da cidade, enfim, estar muito ligado no que está acontecendo para poder tomar essas decisões de uma forma muito rápida e que impacte, né, impacte o menos possível, se for uma situação de calamidade como no Rio Grande do Sul,
as pessoas que estão lá. Então, bom senso, estudo e, de novo, conhecer sobre pessoas, gente. Isso, para mim, é fundamental. Pessoas são patrimônio principal de qualquer empresa. Se a gente não conhece sobre pessoas, a gente não vai saber desenhar estratégias para essas pessoas, a gente não vai conseguir antecipar a demanda dos nossos consumidores. Então, aprofundar ao máximo esse ponto, conhecer quem são os teus stakeholders, criar conexão com eles, para, de fato, ter essa assertividade nas entregas. Agora, puxando aqui para sua liderança, né? Como que você vê o seu estilo de gestão, assim? Como você acha que é a forma mais legal de extrair o melhor do seu time, das pessoas, fazer as pessoas estarem juntas no propósito? O que você acha que funciona melhor? Olha, eu acredito muito numa comunicação muito fluida. O maior problema das empresas hoje em dia é a falta de comunicação, né? Então, ter muita transparência e clareza na comunicação, alinhamento de expectativas. Quando entra alguém novo na tua equipe, o famoso onboarding, né? É ali onde tu tem o alinhamento das expectativas, o que eu espero que tu entregue e eu entender o que tu espera como profissional, onde tu quer chegar. Fazer follows também, eu tenho follows semanais com os meus supervisores, tenho follow com o time como um todo, de alinhamento de entregas, de quais são os próximos desafios, qual é o nosso foco, onde a gente tem que prestar atenção naquela semana, a gente fala muito sobre números, né? Tipo, marketing. Gente, a gente precisa de dados para guiar os nossos trabalhos. Então, a gente fala muito sobre números. É basicamente esse alinhamento. E eu dou muita liberdade para o time. Eles me apresentam alguma entrega para eu validar. Tá, mas qual é a tua preferência? Por que tu prefere essa ou aquela outra? Me explica o teu ponto de vista. Porque eu acho que a gente começa também a desenvolver essa análise crítica que o time precisa ter, né? Porque uma hora ocorre a dança das cadeiras, né? Eu saio dessa posição, alguém vem para minha posição, as pessoas vão crescendo dentro da organização como um todo. Então, é importante ter esse olhar de desenvolvimento e cobrar isso do time. Por que tu acha isso? Onde tu acha que essa entrega vai nos levar? Que tipo de resultado que tu pretende alcançar com isso que tu desenhou ou com essa estratégia que tu está propondo? Então, envolver o time como um todo e dar esse espaço para crescimento, para desenvolvimento. Porque senão fica muito ditador, né? Tipo, faz isso, faz aquilo, gosto disso, aprovado, não aprovado. E aí é uma pessoa definindo pelo time como um todo. Não, eu acho que o trabalho em equipe é exatamente isso. Poder contar com diferentes cabeças, diferentes ideias e, a partir disso, ter diferentes resultados, né? Resultados muito maiores e melhores. Agora, puxando aí para a liderança de parceiros, né? Essa é a pergunta que eu gosto, porque é onde eu aprendo mais aqui no podcast. Como é que você acha que tem que ser a relação e o que você espera de parceiros como agências de publicidade, produtoras, produtores de eventos? Você já deve ter também lidado com muitos tipos de parceiros, já deve ter tido boas e ruins experiências, né? Quais são os do's and don'ts aí para... Transparência. Transparência é o que me pega, tanto para a relação ser positiva como para a relação ser negativa. Geralmente, quando a gente tem algum ruído na relação, é pela falta de transparência, seja pelo não vou conseguir te entregar no prazo, e aí o fornecedor fica enrolando, não, vai dar, estamos quase finalizando. Acha que vai dar certo. E aí, tipo, tu lava as mãos, ok, o cara vai me entregar, mas aí chega um dia antes, vai atrasar. Tipo, por que tu não me falou antes? Eu poderia ter pensado em outros caminhos, né? Porque qualquer atraso, qualquer entrega fora do combinado vai ter impacto, seja em resultados, seja numa data de lançamento. Então, transparência, para mim, é fundamental em qualquer tipo de relação. Seja com fornecedores, seja entre meu time, com os stakeholders em geral. E comunicação, né? Eu acho que a transparência está muito atrelada à comunicação também. O que eu falo não necessariamente... tu entende, então ter certeza de que o que eu quero passar para ti, tu compreendeu da forma que eu quero que tu entenda, sabe? O óbvio não é óbvio, o óbvio ele é óbvio para olhar treinado.
E aí, quando a gente está numa relação de negócios, é importante que a gente tenha essa certeza de que foi compreendido por ambas as partes a demanda. Você sabe que essa história do óbvio não é óbvio? Acho que é uma das coisas que você mais aprende com a maturidade profissional, né? Eu demorei para aprender isso, né? Antes eu tinha uma coisa na minha cabeça, eu falava, e aí às vezes eu tinha certeza que a pessoa entendeu, né? É óbvio, tá claro. E depois você vai ver, não é bem isso, né? E acho que tanto do ponto de vista de quem está explicando, quando você está recebendo também uma informação, também não pode partir do pressuposto de que você entendeu exatamente o que aquela pessoa quis dizer, né? Eu acho que isso e de coisas simples, né? Sim. Coisas básicas, assim, que tu acha, não, jamais a pessoa vai fazer isso. Não, ela vai lá e faz. Sim. Então, o óbvio não é óbvio, ele Sim. precisa ser dito. Não, eu vejo muito aqui com o meu time, né? Tem muitas vezes que você fala uma coisa e fala, não, aqui tá bem explicado. Daí você fala, não, deixa Double check. Me conta o que você entendeu, né? Exato. E aí quando você vai ver, não é nada disso. Vamos lá, vamos dar um passo para trás. Não, e isso evita tanto retrabalho, Com né? certeza. Tu ganha tanto tempo Todo mundo com ganha isso, tempo. todo mundo ganha tempo. Esse double check é importante. Você como profissional de marketing, nos dias de hoje, né, com tanta mudança que tem de tecnologia, mudanças culturais da sociedade, tá falando do marketing de influência, né, o poder que isso tem, inteligência artificial, que agora, né, não tem como não falar disso quando a gente fala de negócios. Qual que você acha que hoje é o maior desafio do profissional de marketing com todas essas mudanças? Existe um bombardeio de informações hoje para o consumidor, né? Ele abre ali o celular dele e ele é bombardeado por milhões de marcas. Então, o grande desafio é de que forma eu posso captar a atenção desse consumidor com bom senso. Sem pendurar a melancia no pescoço, né? Sem pendurar, exatamente. Então, é isso, é pensar em estratégias que vão fazer com que esse consumidor me note num oceano de outras marcas querendo chamar a atenção dele, e aí fazendo o link com que eu acho que foi o cerne da nossa conversa, né? A personalização. Como é que eu vou chamar a atenção desse cara? Falando com ele do que ele gosta, né? Antecipando uma demanda dele com base no que eu sei que ele gosta. Então, eu sou uma grande defensora de CRM, tá? A gente consegue atingir resultados muito expressivos com CRM e não é nem futuro, né? É o presente agora. O Big Data, né? A gente está falando de dados de pessoas. Eu consigo entregar mais personalização a partir de coleta de dados, a partir de relacionamento, a partir de conexão. Então, para mim, o grande desafio é poder conhecer efetivamente o meu cliente e gerar conteúdo, ou gerar um produto ou um serviço que, de fato, ele vai engajar. Porque senão eu só vou ser mais uma marca no meio de tantas outras tentando chamar a atenção dele. E aí eu vou passar despercebida. Você falou que esse aí é presente, não é futuro, né? E aí você já me dá o gancho para a próxima pergunta. E o futuro? Pegando a bola de cristal aqui, vamos tentar jogar 5, 10 anos lá na frente. O que você acha que vão ser aí as tendências? Para onde você acha que vai rumar o marketing? McKinsey fala de hiperpersonalização em 2025, né? Sabe que esse relatório eu vi em 2020. Então, já se passaram 4 anos e ele segue ainda muito atual. E para se confirmar em 2025, sendo que a gente já vive na era da personalização, e 2025 vem a hiperpersonalização. E para mim o futuro é isso, é a hiperpersonalização, a conexão. Tu estar lado a lado com o teu cliente. O cliente hoje em dia, ele tem... Antigamente, ele precisava... eu vou entregar muita idade agora. Mas ele não acessava a internet, não tinha informação de que estava sendo o lançamento de tendências na Europa, nos desfiles de moda, por exemplo, né? Não tinha como saber, só sabia através de um Fashion Week que acontecia um tempo depois aqui no Brasil. Hoje em dia, tá rolando o desfile da Dior, da Chanel, ele acessa, ele acompanha ao vivo, então ele já tem essa informação. Então, sabendo que teu cliente ele já tem a informação, que de repente era o teu diferencial um tempo atrás, se conectar com ele, né? Quantas vezes a gente fez collabs com clientes onde eles puderam contribuir na construção de produtos e que foram um sucesso. Então, criar essa sensação de pertencimento, né? As pessoas querem pertencer a algo. Então, cada vez mais, através da hiperpersonalização,
trazer o consumidor para dentro da marca, escutar o consumidor, se conectar com ele verdadeiramente. Que, de novo, isso é um dos grandes diferenciais do mercado de luxo. E esse segmento é o que é em função das relações que são criadas, em função dessa conexão que existe de marca-consumidor. E como a gente está falando, né? Muitas vezes, quando tu olha para o mercado, as marcas ainda não estão fazendo o básico. Então, gente, demorou, já está na hora de começar a fazer o básico para poder chegar nesse futuro de hiperpersonalização, para poder chegar nesse futuro onde a gente consiga conversar com o cliente antecipando a demanda dele. Porque de repente ele vai na loja e ele, just browsing, né? Eu tô apenas aqui olhando, ele não sabe nem o que ele quer. Se tu conhece teu cliente, tu vai apresentar um produto e de repente ele queria aquilo, mas ele ainda não sabia que ele queria, né? E aí é um golaço. Você sabe que eu adorei a sua resposta? Porque a gente já está aqui no episódio de número 24 e foi uma resposta diferente de tudo que a gente recebeu até agora. Ah, é? A coisa da hiperpersonalização. E eu acho maravilhosa, porque eu concordo 100% que essa é uma tendência e não tem como fugir, né? Acho que, em geral, a gente acaba falando muito da tecnologia, falando muito da IA, né? E que isso é inevitável e tudo mais. E eu gosto muito, muito da visão que você trouxe, porque eu consigo visualizar isso cada vez mais mesmo, a ponto de... tem um filme... Isso me lembrou de um filme que, a hora que você estava falando, eu estava tentando imaginar o futuro ali, as coisas acontecendo. E me veio um filme que não sei se você assistiu, se vocês estão aí ouvindo a gente assistiram, que é o Minority Report. Não sei se vocês lembram desse filme com o Tom Cruise. E tem um momento que o Tom Cruise, ele, enfim, tá fugindo lá e etc. E ele pega a identidade de uma outra pessoa. E ele entra numa loja e, a partir da identidade de outra pessoa, a loja já escaneia ele e já começa a dar uma preferência dele. Senhor fulano, tudo bem? Que bom ter você de volta. Vamos comprar o produto tal que você está acostumado, né? Então, acho que esse pedaço desse filme tangibiliza muito bem isso, né? A hiperpersonalização, seja no varejo ou seja no contexto digital, né? De como... E ali era um escaneamento de retina que já... Nossa, seria maravilhoso ter isso nas lojas hoje em dia. Não sei se você lembra dessa passagem desse filme. Eu lembro. E interessantíssimo, assim, achei super bacana. Acho que é o grande sonho de qualquer profissional de trade marketing, viu? Quando o cliente entra na loja, já é escaneado. Eu sei quem ele é, né? Eu sei quem ele é. Não preciso nem perguntar, né? Exatamente. E tu me fez lembrar de uma questão de omnicanalidade, né? A gente poder relacionar também o que o cliente busca no online, a loja ter acesso ao que ele busca no online e de repente não encontrou, e aí esse cliente está passando pela loja, a gente já sabe o que ele estava procurando e poder oferecer esse produto, né? Então isso tem muito a ver com a hiperpersonalização também. Tem mais 2 perguntas para você. Uma delas é uma que eu acho muito importante, que tem a ver com o propósito nosso do podcast, que é desmistificar muitas coisas do marketing, né? E uma delas é o papel do marketing para a sociedade, né? Porque quando a gente fala de marketing hoje em dia, muita gente não entende direito o que significa o marketing, acha que basicamente o papel do marqueteiro, inclusive o termo marqueteiro até às vezes as pessoas colocam de forma pejorativa como se fosse algo negativo, mas a classe de profissional que quer ficar empurrando as coisas goela abaixo das pessoas. Quer vender tudo a qualquer custo, consumismo, né? desenfreado e etc. Né? E claro que eu entendo que o papel do marketing vai muito além disso, né? Então, eu queria ver a sua visão de como você vê o propósito do marketing, né? E até o papel dele, de como ele contribui para a sociedade, porque eu entendo que ele tem diversas contribuições, né? Que vão muito além de fazer com que as pessoas consumam. Então, sem marketing, não existe comunicação, né? A forma como a gente tem de divulgar algo, seja uma pessoa pública, uma empresa, uma campanha, um lançamento. E, claro, sempre através do bom senso, né? De que forma que a gente vai suprir a demanda de uma sociedade. Mas esse é o papel do marketing. E sabe que tem uma coisa que me pega, que todo mundo acha que pode fazer marketing, né? Todo mundo tem o financeiro, tem a área de projetos, tem a área de produção e tem a área de marketing.
Ninguém dá palpite no financeiro, na área de projetos, na área de produção. Mas no marketing, todo mundo dá palpite. Você sabe que essa é uma dor que a gente ouviu muito aqui no podcast. Diferente da última que eu falei, essa é a primeira vez que eu ouço, essa eu ouvi muitas vezes aqui. Né? Todo mundo já parece que nasce com o dom do marqueteiro. E não é exatamente isso, né? A gente estuda muito sobre a jornada do cliente, o quanto ela pode ser o mais fluida possível, o quanto ela tem que ser o mais genuína possível, o mais conectada possível com a marca. Então, parece muito clichê isso, mas o papel do marketing é trazer uma comunicação fluida, uma comunicação que seja interessante, uma comunicação que desperte desejos, seja para consumir um produto, um serviço, para tornar algo conhecido. É muito bom, é muito parecido com o que eu vejo aqui também, né? Eu acho que sem marketing a gente já está na era da pedra ainda, de certa forma, né? Porque você precisa do marketing, da comunicação para pegar as boas ideias do ser humano e levar isso para frente, né? Seja um produto que resolve um problema de alguém, uma dor de alguém, ou que torne o mundo melhor, né? Porque o mundo hoje é o mundo porque a gente inventou tecnologias que fazem com que a gente consiga conviver cada vez com mais conforto, com mais saúde, com Exato. mais bem-estar. E a gente tem ali um papel do marketing, eu acho, como a classe de profissionais, como os marqueteiros, que dão vazão para isso, né? Senão as boas ideias vão ficar restritas a quem teve elas, né? E a gente não estaria onde está. Pergunta final aqui, tá? Que é a mais difícil. Ai, meu Deus. Eu gosto de dizer que é a dica de ouro. Imagina que tudo que você viveu aí na sua carreira profissional, sua vida pessoal também, os lugares que você trabalhou, na sua vivência em Londres e no Brasil, e liderando todas as pessoas que você liderou, as ações que você fez. Se você tivesse que pegar tudo isso e resumir ou extrair a partir dela uma única dica, que a gente chama de a dica de ouro. A dica de ouro. Qual que é a dica de ouro da Tatiane para o pessoal que ouviu a gente aqui hoje, para a gente encerrar com chave de ouro? Seja curioso, seja inconformado, se arrisque. Eu acho que se arriscar é extremamente importante, sair da zona de conforto, buscar caminhos diferentes, porque se tu ficar pegando ali o mesmo caminho todo santo dia, tu vai ter sempre o mesmo resultado. Então, acho que se arriscar é fundamental. E conhecer as pessoas com quem tu trabalha, conhecer o teu público-alvo, para que tu tenha entregas assertivas, gerando um resultado assertivo, não, né, deixando dinheiro na mesa. Então é isso, seja curioso, inconformado, estude e se arrisque. Muito bom. E você, se alguém quiser ouvir mais da Tatiane, onde te encontra? No LinkedIn? Tem algum lugar que você publica conteúdo? LinkedIn, algum canal que você queira deixar? LinkedIn, Tatiane de Conto. Muito bom. Tatiane, muito obrigado. A vocês que assistiram, ouviram até o final, muito obrigado também. E espero vocês no próximo episódio. Obrigada.